Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor mostrou a palavra, irmãos, no livro de Ezequiel. Os irmãos que têm a Bíblia, irmãos, precisam acompanhar a leitura da palavra. Amado Senhor, glória ao teu nome. Ezequiel no capítulo 47, irmãos. Do livro de Ezequiel. Glória a Deus. Santo tu és, Senhor. Aleluia. Bendito é teu nome, Senhor, Rei eterno. Aleluia. Todos encontraram, irmãos, vamos fazer a leitura da palavra. Com a ajuda e a guia de Deus, fazemos a leitura da palavra. Amém. As torrentes das águas purificadoras. Depois disto me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul ao altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar, e fez dar uma volta pelo caminho de fora, até que a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corria umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar por águas que me davam pelos artérios. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e eram um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, e de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem as campinas e entram no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas.
E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores trarão junto deles, desde de Engede até Igraim. Haverá lugar para estender as redes, e os seus peixes segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá as suas folhas, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo Cordeiro de Deus. Estamos aqui diante da voz de Deus, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia aberta, a palavra Glória a Deus. de Deus que foi falada na boca do profeta Ezequiel. Irmãos, ela foi escrita para poder chegar até nós hoje essa palavra. Glória ao nome do Senhor. Então nós vimos aqui, irmãos, que Ezequiel, irmãos, teve uma visão. Glória a Jesus. Então aqui ele via, irmãos, a casa. Santo é Deus. Mas essa casa aqui, irmãos, não era uma casa qualquer. Porque no final desta palavra, nós vimos aqui, glória a Jesus, que essa casa era o santuário. Bem no final da leitura aqui. Então as águas saíam, irmãos, debaixo dos umbral da casa. E Ezequiel estava olhando e via ali, irmãos, aquele pouco de água que saía debaixo dos umbral ali, ou seja, no alicerce da casa. E ali aquela água descia. E ele estava, irmãos, ali, alguns côvados ali à distância daquelas águas. Então ele ficou olhando e não estava entendendo nada, porque numa visão, irmãos, que o profeta via ali, aquele pouquinho de água que vinha escorrendo ali devagarinho, então ele não conseguia, ficou parado olhando para aquela água que vinha, irmãos, que saía debaixo da casa, que andava, irmãos, essa água vinha para o lado oriental da casa. Então Ezequiel ficou olhando, de repente, irmãos, aquelas águas foi aumentando um pouco. Foi aumentando e foi vindo. Santo é o Senhor. Então, de repente, alguém apareceu do seu lado. O anjo que estava com ele, que estava dando a visão para ele. Glória a Deus. Irmãos, ali ele falou com Ezequiel. E
E ali ele pegou um cordel, aqui fala, irmãos. Porém, em algumas traduções pode estar aqui uma vara de medir, que media, irmãos, ali tantos côvados. Então aquela água era bem rasa, só vinha molhando a terra. Mas quando o anjo falou assim, falou, agora vamos medir. Então ali ele falou, agora eu medi 1000 côvados à frente. Irmãos, um côvado era a medida, irmãos, do cotovelo até na ponta dos dedos, que era um côvado. Então, dá mais ou menos, depende da pessoa, é 45, 48 centímetros um côvado. Então ele falou, medi 1000 côvados. E nós vimos aqui nessa palavra, irmãos, que ele não foi andando sobre essas águas. O anjo transportava ele até o local onde parava e ali marcava onde deu os 1000 côvados. Então, quando parou em 1000 côvados, ele olhou e viu que as águas estavam nos seus artérios, estava cobrindo já o seu pé. Glória a Jesus, o Nazareno. Então ali, irmãos, já foi aumentando aquelas águas. Santo é o Cordeiro de Deus. E ali ele foi mediu mais 1000 e levou, deu nos joelhos. Mediu mais 1000 e transportava Ezequiel na visão, e Ezequiel já viu a água na cintura. E foi medindo, a água chegou, irmãos, a cobrir o seu corpo. Então mediu mais 1000, aí já não dava mais pé, já era um rio. Não era mais aquela aguinha que saía debaixo dos umbral da casa. Glória a Jesus. Então, irmãos, ali o anjo pegou Ezequiel, irmãos, e transportou ele da outra banda. Então, do outro lado do ribeiro, aí ele enxergava, irmãos, nas margens do ribeiro, as árvores. Árvores que tinha já seus frutos, que ia ter muita abundância. Verdade. Suas folhas, como nós vimos aqui na leitura, as folhas serviam para remédio. Então, muito fruto. Então Ezequiel ficou olhando aquilo. Eu olhava para a banda do mar, porque essas águas, irmãos, elas se dirigiram para a banda do Mar Morto. Aqui não foi para a banda do Mar Grande. Nós vemos aqui que não era o Mar Grande, mas que essas águas iam sarar as águas do Mar Morto, que aonde não podia ter vida, por causa do sal que era muito ali, irmãos. Então essas águas iam vir sarando as águas do Mar Morto. E ali ia haver muitíssimos peixes, irmãos, muitas espécies, que os pescadores pudessem lançar as suas redes, irmãos, e pescar ali. Glória a Jesus. Então, irmãos, essas águas aqui não é uma água normal, não é uma água comum, porque essa água saía do santuário. Glória a Jesus. Então, por isso que essas águas tinham o poder de sarar as outras águas. Glória a Deus. Então, uma água comum, irmão, uma água comum, santo é o Senhor. Nós sabemos que ela é uma água abençoada. Ela é uma água que mata a sede, uma água que, irmãos, serve para limpeza, para purificação. Glória a Jesus. Mas aqui está falando de uma água, irmãos, cristalina. Quando se fala de água cristalina, irmãos, santo é o Cordeiro de Deus. Está falando de uma água santa, de uma água que tem poder de cura.
Uma água que tem poder de sarar, aleluia. Porque aquelas águas, irmãos, não tinha como ali produzir algo ali. Nem mato não nascia, irmãos, naquele lugar. Então hoje já está tendo mato, já está tendo árvore, está nascendo. Porque quando Ezequiel viu isso aqui, irmãos, isso aqui foi muitos anos, irmãos, antes de Cristo. Então no Mar Morto não tinha nada, só tinha sal. Como nós vimos aqui, que os seus charcos e os seus lodos não iam ser sarados, mas que iam ficar para sal. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e ali, glória a Jesus o Nazareno. Então, irmãos, essas águas são purificadoras. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então, na nossa vida, irmãos, essas águas, nós estamos aqui passando por essa terra. Glória a Deus. E as águas purificadoras, irmãos, elas não podem sarar só os nossos pés. Ou seja, nós vamos ficar só com o pé dentro da água. Nós vamos querer caminhar mais. Então, por que ele media 1000 côvados? Porque o crente, irmãos, ele ficou aqui para andar, para caminhar. Santo é o Senhor. Então, se nós quer água mais funda, nós vamos ter que caminhar para a água mais funda. Glória a Jesus, porque é uma água, irmãos, que purifica. Então, nós não vamos caminhar 1000 côvados e querer que ela fique só no joelho ou na cintura, porque Deus não trabalha, irmãos, não faz nada pelas metades. Então Deus não quer que nós, irmãos, caminhemos só 2000 côvados nessa água e que ela dê na cintura. Ele quer que nós caminhamos até onde, aleluia, não dá pé mais, já virou um rio. Glória ao nome do Senhor. Isso quer dizer que Deus quer que nós se aprofundamos, bendito é o nome do Senhor, nas grandezas que o céu, irmãos, reservou para os seus filhos. Deus não quer que nós façamos uma experiência, aleluia, de ficar só com os pés ali. Bendito é o nome do Senhor. Mas que nós, irmãos, aleluia, entendemos a misericórdia de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor, para nós não ficar um crente, aleluia, o nome do Senhor, que nós vem no culto e às vezes não vemos nada e vamos embora, aleluia, às vezes falando: ô Senhor, eu preciso tanto da tua misericórdia, do teu amor na minha vida, aleluia, da tua palavra, do teu carinho. Glória a Jesus o Nazareno. Mas às vezes você chega aqui e prosta, você chega aqui e senta e acha que o Senhor, aleluia, vai mandar o anjo passar aqui em cada lugar e deixar algo para você. Glória é o nome do Senhor. Então ele mostrava para Ezequiel, irmãos, glória a Jesus, que aquelas águas iam ser profundas. Glória ao nome do Senhor, e que iam sarar todas as beiras daquele rio, aleluia, porque quando saiu de lá da casa, era uma aguinha pouca, mas foi virando um rio, e ela chegou e entrou no mar. Glória a Jesus o Nazareno. Irmãos, o significado desta palavra aqui, glória ao nome do Senhor, irmãos, isso aqui é porque a palavra de Deus não ia ficar só dentro de Israel, aleluia, porque o mar significa águas, e águas significa voz de muitas águas, de muitos povos. Glória ao nome do Senhor. Então ali ele mostrava que Deus ia fazer uma grande obra ali, que ia sarar as águas, ia ter peixe, ia ter árvores, fruto para matar a fome. Glória ao Senhor, as folhas para remédio. Mas então cada medida que o anjo passava para Ezequiel, então glória ao Senhor, da
para entender, irmãos, que quando aquelas águas chegou no mar, é porque a palavra de Deus ia se expandir sobre toda a terra. Aleluia ao Cordeiro, porque se não fosse o cumprimento dessa profecia, nós não estaríamos aqui. Nós não tínhamos direito de abrir um culto aqui. Glória ao nome do Senhor. Nós tínhamos que caminhar para Israel, no lugar santo, a terra santa, o templo sagrado. Glória a Jesus. Então hoje nós estamos aqui em poucos, porque o céu abriu. Glória é o nome do Senhor, e mandou essa água jorrar até aqui na nossa alma, nos confins dessa terra. Eu mato a tua sede, eu faço você sarar. Glória a Jesus o Nazareno, para que tenhas vida e vida com abundância. Glória a Deus. Amado. Por que essas águas eram santas? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, pelas traduções aqui, irmãos, vai falar mais como, aqui não está escrito bendito é o nome do Senhor, mas se nós pegarmos a Bíblia, que ela está bendito é o nome do Senhor em hebraico, ela está, irmãos, lá, bendito é o Senhor, nas traduções ali próxima, glória a Jesus o Nazareno. Então, irmãos, ali vai estar explicando isso aqui tudo, irmãos, que ali era o templo, não era uma casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está afirmando. Então, por que essas águas eram saradas? Porque todos, irmãos, as coisas que Deus fez no tabernáculo, quando era lá no deserto, não tinha um templo lá no deserto, porque eram tendas que se mudavam de local em local, então não tinha como construir um templo, então era um tabernáculo. Mas quando chegou Israel, aleluia, que o povo, as tribos chegaram e se acomodaram nas suas terras, então ali, irmãos, já não se ergueu mais tendas. Tenda da congregação de Israel, ali se ergueu o templo. Então todas as especiarias que tinha no templo foi levado do santuário, irmãos, e colocado no templo, na casa. E foi uma casa feita da forma que Deus ordenou que fizessem. Glória a Jesus. Então, irmãos, ali estava a Arca da Aliança, ali dentro da Arca da Aliança estava, irmãos, um vaso com maná, ali dentro simbolizando Cristo Jesus, o pão da vida. Glória ao nome do Senhor. Estava ali dentro da arca, a vara de Arão que floresceu estava ali dentro. Aleluia, o nome do Senhor. A arca toda, irmãos, ali feita de madeira, mas era coberta de ouro, e a sua tampa era de ouro puro, com 2 querubins em cima, aonde, irmãos, as suas asas quase topavam uma na outra, aonde Deus descia entre as asas dos querubins para falar com Moisés. Bendito é o nome do Senhor. Então, por isso essas águas são águas purificadoras. Glória a Jesus. Então, as especiarias que estavam ali, tudo o que Deus tinha ordenado, então ali teve, irmãos, o poder de sarar aquelas águas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E hoje nós temos a grandeza de ler essa palavra, dela soar nos nossos ouvidos, e o mais gostoso é que ela desce no fundo da nossa alma. Aleluia, e nós podemos sentir, glória a Jesus, como ela sarava as águas, ela alimenta a nossa alma, ela tem o poder de cura para a alma. Aleluia, ela tem o poder, glória ao nome do Senhor, de saciar a nossa sede nesse deserto tão terrível que estamos vivendo. Glória a Jesus o Nazareno. Aleluia ao Cordeiro de Deus.
Então nós precisamos, irmãos, dar muito valor na misericórdia de Deus, no amor de Deus para com a nossa alma, para Ele estar abrindo para nós, irmãos, glória ao nome do Senhor, a sua misericórdia, o seu amor para sarar as nossas almas, aleluia, o nome do Cordeiro, e hoje nós poder beber a água viva que o Senhor preparou para nós. Porque aqui, quando ele falava, irmãos, do templo, da água que descia para o lado oriental da casa, então ali foi um tempo que ficou só Israel tinha esse direito aqui. Mas nós vimos que quando ela foi aumentando as águas, e ela foi caminhando para o mar, então foi abrindo para nós. Chegou até nós essa água. Então o que o Senhor quer de nós, irmãos, agora nós mergulhar nessa água. Não vamos deixar que ela fique só nos artérios, não conforma, fala, não, eu tenho que andar mais, eu tenho, aleluia, que se dispor. Glória ao nome do Senhor. Para essa água vai vir no joelho, não tá bom, Senhor, eu preciso dela na cintura, também é pouco, aleluia, porque o Senhor Deus não quer relacionamento com nós pela metade, irmãos, o Senhor quer um relacionamento completo com a nossa alma, com a nossa vida, aleluia, porque Ele sabe o que está vindo, glória a Jesus o Nazareno, então Ele não pode fazer uma obra pelas metades. Ele precisa fazer uma obra completa, aleluia, que quando terminar essa obra, quando essas Bíblias não tiver mais aqui, quando nós não poder celebrar um culto, essa palavra vai estar dentro das nossas entranhas, aleluia, num relacionamento completo, num sobrenatural, glória a Jesus o Nazareno, porque, aleluia, aí essas águas já nos sarou, aí nós vai dar um toque mental, a ordem vai vir, glória a Jesus o Nazareno, aleluia, e tudo vai acontecer de acordo à sua santa e gloriosa bondade na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então por isso que o Senhor está nos sarando. E o Senhor tem pressa dessa cura, glória a Jesus, aleluia, você está no hospital, aleluia, glória ao nome do Senhor, em tudo de primeira, glória a Jesus, santo é o Cordeiro de Deus, aonde a tecnologia, irmãos, de primeira, glória ao nome do Senhor, para nós, irmãos, ser curado na sua santa presença, bendito é o nome do Senhor, e aqui nós vemos que a água não é uma água comum que dá para o enfermo, é uma água especial, glória ao nome do Senhor, por isso o Senhor Jesus falava, eu te dou a água da vida, água que você nunca mais vai ter sede, glória, é o nome do Senhor, porque essa água é uma água santificada por Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então está aqui a palavra, aleluia, glória a Jesus. Senhor. Então começa a se relacionar mais com Deus, a chegar mais perto do Senhor. Glória a Jesus o Nazareno, porque se ficar pelas metades, Deus não aceita o nosso relacionamento pelas metades. Glória ao nome do Senhor, Ele quer com que nós estejamos aqui com o coração voltado a Deus, aleluia, para abraçar tudo que o céu tem para com nós. Glória a Deus. Então as coisas de Deus é muito grande, é muito linda, é uma misericórdia imensa, derramada. Pode ver que ali saiu um pouquinho de água, mas de repente foi enlarguecendo, foi afundando, foi, irmãos, e foi criando, aleluia, bendito é o nome do Senhor, espaço, foi ganhando espaço. Glória ao nome do Cordeiro, e de repente virou um rio. Você quer um rio aí dentro de você? Ou você quer só umas gotas da água? Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Então, por que o relacionamento pela metade não funciona?
Porque muitos tiveram relacionamento, beberam dessa água, mas ficou só pela metade. E depois ele desanimou, voltou para trás, e aí sabe Deus para onde está. Glória ao nome do Senhor. Então, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. Não para um relacionamento, para nós ficar na beira do deserto, mas para nós beber a água e continuar andando. Elias bebeu dessa água. Elias foi bem antes. Elias bebeu dessa água. Ismael bebeu dessa água. O que o anjo fez? Foi um anjo lá, né, perto de um arbusto, uma árvore cheia de espinhos. Glória a Deus. O anjo só pegou a vara e tocou. Olha que aqui tinha uma vara também. Aqui fala um cordel, mas tem Bíblia que vai falar que é uma vara. O anjo só tocou na areia daquele deserto. Ismael se apagando as suas últimas horas de vida ali. A mãe dele já tinha ido para frente para não ver o filho morrer. Então, aí a água minou ali a água para eles beber daquela água e poder caminhar até chegar no Egito. Então a Bíblia não diz que eles bebeu mais água até chegar, porque ela bebeu a água que matava a sede, a água que tinha os nutrientes, a água que alimentou eles até chegar. E Elias um dia também passou debaixo desse zimbro, e Elias bebeu dessa água também. Depois ele comeu daquela comida, bebeu da água e caminhou 40 dias e 40 noites. Glória a Jesus! E essa água está aqui para nós beber, gratuita, não tem preço, não tem pagamento aqui. Você não vai deixar o seu dinheiro aqui para beber essa água. O Senhor, pela sua misericórdia, esse livro, a boca de Deus abriu mais uma vez na terra. Aleluia, Jesus! E a sua voz bradou da glória no íntimo da nossa alma para nos transformar para uma vida eterna. Glória a Deus. Isso aqui é só o começo da relação de Deus com nós. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. É o começo das experiências. Aleluia. Porque vai chegar dia que nós vai ficar até espantado de nós mesmos em cima dessa terra. Glória a Deus. Então nosso Deus conhece tudo, entende tudo, e Ele vinha encaminhando tudo para chegar a esse momento, e Ele sabe amanhã, depois, o que vai ser da nossa vida, de cada um. Bendito é o nome do Senhor que tem preparado. Glória a Jesus, porque nós olhamos, bendito é o Senhor, no tempo, estamos vendo o que estamos enxergando aqui agora, mas Deus não vê nada no tempo, Deus vê tudo no futuro. Glória ao nome do Senhor, porque Ele, aleluia, bendito é o nome do Senhor, o tempo para Ele é passado. Só existe tempo para nós que estamos aqui na terra. Aleluia, o Cordeiro. Para os anjos não tem tempo, para o céu também não tem. Glória ao nome do Senhor. Ele está na plenitude da sua glória. Aleluia. Aonde glória ao Senhor. Por isso tem essa diferença. Um dia, 1000 anos, 1000 anos, um dia. Glória é o nome do Cordeiro. Aleluia. Então, irmãos, Deus é cheio de misericórdia, de amor. Aleluia. Está derramando das suas bondades. Aqueles que pegar, guardar, colocar no coração. Aleluia. E outra coisa que o Senhor não quer de nós, irmãos, o principal nosso aqui é servir a Deus. O Senhor não quer nós preocupados com coisa aqui em cima dessa terra. Glória ao Senhor. Porque, irmãos, quando nós se distrai com coisas, glória a Jesus o Nazareno, então nós deixamos de fazer um relacionamento completo com Deus. Aí nós dividimos o relacionamento com o carro. Hoje eu vou lavar meu carro, amanhã eu preciso fazer isso na minha empresa. Precisa de tudo.
Aí é igual aqueles que cuida do carro, mas não cuida deles. Daqui a pouco ele vai para o hospital, às vezes até sem chance de voltar, porque ele cuida mais do carro do que dele, mais do que dos bois, do que da família dele. Glória a Jesus o Nazareno. E esquece que tem algo especial para nós cuidar. Bendito é o nome do Senhor. Então, com sabedoria, com zelo, você cuida de tudo, em especial aquilo que eu dispensei e vou dispensar a água na tua vida, aleluia, glória ao nome do Senhor, dentro da tua alma, para matar sua sede. Glória a Jesus, porque o Senhor não quer que nós chegue aqui rastejando. Nós vamos beber dessa água e vamos fazer igual os lá do passado. Continua a caminhada e chegou. Elias bebeu, caminhou 40 dias e 40 noites. E foi essa água que o Senhor Jesus prometeu para nós. Glória a Deus. Esta é a palavra, é os conselhos. Deus seja louvado. Amém.